Pois é, deixa eu te fazer uma pergunta básica. Da onde vem Inimiga do Impossível? Tipo, porque é muito bom esse nome. Cara, assim, de verdade, eu já pensei em mudar esse nome algumas vezes, sabia? Mas eu sempre me volto assim e falo, cara, acho que não, acho que vou continuar. Mas esse nome, por incrível que pareça, não veio de uma reflexão absurda, que normalmente a galera acha, não, provavelmente a Isa teve umas reflexões e chegou nesse nome. Não, na verdade, hoje, o que eu coloco como definição desse nome é que o impossível é aquilo que eu ainda não sei. Então, eu tô a uma pergunta de distância do impossível, eu posso passar a saber, e por isso não vai ser mais impossível, desde que eu me conecte com as pessoas certas, com os conhecimentos certos. Esse é um ponto. Só que isso surgiu quando eu tinha voltado da Europa, eu tinha ido pra lá com a primeira empresa, e aí eu voltei e quis criar minha página. E eu lembro certinho que eu tava na mesa, assim, de estar, e eu tava pensando qual nome eu colocava pro raio da página com o username lá, o arroba. Falei, cara, o que eu vou colocar? Na hora eu tava ouvindo uma música. Tava ouvindo uma música de um rapper chamado Baco Exu do Blues, não sei se vocês já viram. Sim. E aí ele tava falando, aí do nada ele gritou numa música dele chamada Bluesman, que até ganhou um Kenny, um prêmio Kenny pra o videoclipe lá, achei muito legal o filme da música. Ele falou, numa frase da música, eu sou o maior inimigo do impossível. E aí eu falei, inimigo do impossível é um bom nome. Daí eu falei, inimiga do impossível, acho um bom nome. Daí eu já conectei com coisas que eu acreditava e falei, vai, esse mesmo. Então não foi uma coisa assim que eu pensei, que eu inventei, na verdade não. Foi uma coisa que eu peguei uma referência, estruturei, mudei e falei, é isso aqui, vou colocar isso como uma marca. Mas já tinha uma ideia por trás. Eu pensei em não deixar o meu nome, porque eu já pensava em criar algo que depois se desvinculasse da minha imagem. Então eu vejo Inimigo do Possível hoje como uma das marcas que eu tenho. Então esse nome também foi estratégico com essa visão de futuro. Veio daí. Pô, que massa, que massa. Antes de começar aqui, a gente tava falando da questão de curiosidade, que você falou que você é uma muito curiosa, que você defende muito a curiosidade. A curiosidade é o que ensina. Exato. Cara, explica pra gente essa filosofia, assim, a curiosidade aqui. Porque, querendo ou não, é o caminho de você buscar informação. Tipo, a curiosidade. Se você não é curioso, você vai ficar sempre fazendo a mesma coisa. Mas da onde você tirou essa frase, enfim, que dá que você criou e se ou se veio, teve algumas referências da infância também, como que foi isso? Algumas, várias, mas assim, vem de 2 pontos principais. Primeiro, maêutica socrática. Então, uma técnica, na verdade, uma filosofia de argumentação e de extração de conhecimentos, que vem de Sócrates, que é o ato de dar à luz a novas ideias, né? Então, o Sócrates, ele falava que ele era igual à mãe dele, que ele era parteiro também, porque a mãe dele era parteira, só que ele falava que ele não dava à luz a pessoas, ele dava à luz a ideias. Então, ele também era parteiro. E esse ato de parir, dar à luz, é a maêutica. Então, vem da maêutica por quê? Porque para você dar à luz a alguma ideia nova, você tem que questionar a anterior. O que está por trás disso é a curiosidade. O ato de você olhar para uma coisa e falar assim, será que é apenas isso que eu estou olhando ou tem alguma coisa por trás disso? Você questiona. E aí tem a outra questão que o Sócrates ele falava que tinha uma coisa que a mãe dele não conseguiria fazer de jeito nenhum, que era impossível, por mais que ela fosse a melhor parteira do mundo. O que vocês acham que é impossível? Dar à luz a uma pessoa que não está grávida. Sim. Não tem como ele parir uma criança... Ela pariu uma criança de uma pessoa que não tá grávida. Ou seja, as ideias também funcionam da mesma forma. Se a pessoa não estiver grávida de suas ideias, de seus argumentos, de seus conhecimentos, não tem como parir. Então, vem desse lugar, porque o que tá por trás é a curiosidade. O que fica o setor subjacente a isso é a curiosidade. Então, você precisa ter curiosidade para questionar e isso faz você dar à luz a novas ideias. Mas a segunda referência é minha mãe. Minha mãe é pedagoga. E eu lembro de um dia que a gente tava indo viajar de carro, assim mesmo. Eu sempre fui muito fissurada por ensino-aprendizagem. Por como é que as pessoas aprendem? Como é que... Cara, mas eu gosto de aprender sobre tudo. Mas por que eu gosto de aprender sobre tudo? Mas por que é assim? Por que funciona assim? Eu sempre questionei demais. Assim como toda criança. Mas eu era já adolescente, aí minha mãe tava no banco de passageiro, meu padrasto tava dirigindo, e eu tava atrás, assim, me questionando, falando, o que ensina de verdade? Porque uma pessoa aprende um jeito, outra aprende outro. Aí eu virei pra minha mãe e falei, mamãe, pra você, o que ensina de verdade uma pessoa? Ela virou pra mim e falou, Beli, sabe o que ensina de verdade? A curiosidade. Aí eu parei assim, fiquei pensando, eu falei assim, é verdade. A curiosidade é o que ensina. Daí veio daí. E desde então eu sempre defendi isso com unhas e dentes. Por quê? Porque a curiosidade abre espaço, principalmente pro diálogo, por exemplo. Vocês só estão aqui com o podcast porque vocês são curiosos para aprender também o que outra pessoa tem a dizer. Senão vocês poderiam criar outro setor de negócio se fosse apenas por dinheiro. Agora, se vocês estão aqui criando esse podcast é porque vocês querem ouvir. E a curiosidade, quando vocês são literalmente curiosos, vocês
abre um espaço para ouvir a pessoa e não fica aquela treta, não, eu quero falar mais que você. Não, você escuta. Porque você não tá falando com um reflexo e bate e volta, você tá vendo você mesmo. A pessoa que fala no monólogo, ela fala para ela mesma. Então ela fala querendo aprovação, ela fala já sabendo que a pessoa vai retornar e fica esse bate-bola com ela mesma. Não faz sentido nenhum. Agora, se você tem curiosidade de verdade, algo intrínseco, é uma troca. Você escuta, você faz a sua reflexão, retorna. Então, a curiosidade abre espaço para o diálogo, isso em diferentes setores. Se as pessoas fossem mais curiosas de forma veemente, isso seria muito mais positivo na política, na educação e em todos os outros setores. Mas a curiosidade também abre espaço para o desconhecido, que vai passar a não ser mais desconhecido. Então, te abre espaço para novas ideias, novos negócios, novas reflexões. E esse é o princípio de tudo que eu faço, tudo que eu defendo. Então, vem daí e é por conta disso.